Olá, amados, tudo bom? Vamos falar hoje sobre a eleição, sobre a predestinação, sobre você ser chamado por Deus. Logo de cara, eu quero falar para você que não tem por onde correr, não tem por onde você fugir. A Bíblia fala sobre a predestinação. Também quero frisar que não sou calvinista, também não sou arminiano. Nenhum e nenhum outro. Contudo, eu entendo plenamente que Deus, ele elegeu pessoas, ok? Eu já vou dizendo que eu creio numa predestinação em que Deus elege pessoas numericamente. Deus ele elegeu, Deus ele escolheu, Deus ele predestinou pessoas para estarem no teu reino. Contudo, o fato dele ter predestinado não significa que essas pessoas estão peremptoriamente salvas. Eleição não é um passaporte para a salvação. Eleição significa que você é um candidato a fazer parte do reino de reis e sacerdotes. Tanto que é eleito quanto que não é eleito, tanto um quanto o outro, quanto o outro, eleitos e não eleitos, eles têm a chance de serem salvos. Eu não vou tratar aqui as minúcias da criação daqueles que não são eleitos, como que é a forma deles serem salvos, porque eu já fiz um vídeo sobre isso e posso deixar aqui na descrição o link para que você possa ver, né, assistir e estudar a aula que eu falo sobre a criação que está dentro do seminário do Evangelho do Reino de Deus. Ok? Mas, de cara, eu posso dizer para você que eu acredito sim na predestinação, porém, o fato da pessoa ser predestinada não significa que ela está peremptoriamente salva. E o fato da pessoa não ser predestinada não significa que ela está peremptoriamente condenada. Eleição não tem a ver com salvação. Eleição tem a ver com vocação, um chamado ministerial. Certo? E para isso, eu quero ler com vocês o texto que está lá em Romanos, no capítulo 9. O texto de Romanos, capítulo 9, ele é um texto que ele é um capítulo pequenininho. Claro que você não pode ler ele isolado, você tem que ler o capítulo 8, você tem que ler o capítulo 10, capítulo 11. É um conjunto de textos, tá? Contudo, é um capítulo muito interessante. Porém, você não pode lê-lo isolado. Você não pode chegar para ler esse texto simplesmente lendo avulso. Você tem que conhecer da história do povo de Israel. Você tem que conhecer da história de, de dos textos, né, que o apóstolo Paulo está usando. O apóstolo Paulo usa um texto, mas você tem que ler buscar aonde o apóstolo Paulo está usando esse texto. E ao buscar o texto que o apóstolo Paulo está usando, você vai então entender o contexto pela qual esse texto foi utilizado ali. Tá? Você não pode simplesmente pegar e sair, né, tentando desmistificar sem ir primeiro lá no contexto original da onde foi retirado a ideia de Paulo. Tá? E nós vamos ver aqui que Paulo acreditava firmemente na eleição, na predestinação, na vocação. Tá? Então vamos ler o texto. Em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua por dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo, por amor de meus irmãos, que são meus parentes, segundo a carne. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o seguinte, tá? Que o apóstolo Paulo ele está escrevendo o seguinte: mesmo
porque eu mesmo poderia desejar ser anátema de Cristo. Se você for ler esse texto aqui, tá, você vai perceber que ele está fazendo um link com a oração de Moisés. Olha o que Moisés fala. Assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: Ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Êxodo 32, 31, 33. Então, existe sim a possibilidade, tá, do nome da pessoa ser riscado, ser anátema, correto? Não é que o nome da pessoa fica sendo riscado e escrito. Risca, escreve. Risca, escreve. Não. Existe um texto em Apocalipse que fala, se não me engano é Apocalipse capítulo 13, que fala que adoraram a besta todos aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Isto significa que existe pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida desde a fundação do mundo. Eu já disse isso no seminário. As pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida são exatamente aquelas pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, ou seja, que fazem parte do corpo de reis e sacerdotes. Por isso que só pode entrar na cidade quem tem um nome escrito no livro da vida. E você sabe que a cidade é a igreja. Que você sabe que a cidade é a noiva. Você sabe que a cidade é a esposa. Que Jesus fez aquela promessa lá em Apocalipse que aquele que vencer faria a coluna da Nova Jerusalém. Faria parte da coluna da Nova Jerusalém. Isso significa que a Nova Jerusalém só entra nela, ou seja, só vai fazer parte desse governo, desse reino, quem tem um nome escrito no livro da vida. Aquele que tem um nome escrito no livro da vida, esse fará parte do governo. Certo? Alguns teólogos liberais e os próprios calvinistas, eles dizem que essa passagem aqui não está falando do livro da vida, está falando de um livro comum. É um livro comum qualquer, né? Que aí a pessoa vai lá e risca como se fosse um censo que havia na época. Só que não é o que tá, não é isso que está escrito aqui. Moisés está dizendo: risca-me, peço, do teu livro, ou seja, o livro que o Senhor tem aí escrito, né? O livro que o Senhor tem, o Senhor pode apagar, e o Senhor pode escrever. Não é um livro comum, gente. Isso aí é forçar o texto. Não é um livro comum. E os judeus, pela tradição oral, eles criam nessa questão do livro da vida. Eles criam nisso. Tanto criam que a partir do Novo Testamento isso é falado mais clarissimamente, e começando por Jesus, né? Então, a ideia da tradição oral, ela está ali não apenas numa tradição oral. Você está vendo ali escrito em Êxodo capítulo 32. Havia um livro ali, que era o livro dos vivos? Havia, não contesto isso. Contudo, não é um livro que um homem pode manusear e colocar o nome e tirar o nome. Não, é um livro que Deus é quem coloca e Deus é quem risca. E o texto aqui não está falando de livro da vida, dos vivos, quem está vivo e quem está morto, não, porque ele fala, ora, aquele que pecar. Ora, Moisés não pecava? Né? Então, ou seja, aquele que comete um pecado para a morte. Aquele que pecar contra mim, a este riscarei do meu livro. Então não é apenas um livro de senso comum, era um livro que Deus tinha um domínio, é um livro que era dele. Olha o que diz o texto. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entre na tua justiça, sejam riscados do livro dos vivos, e não sejam inscritos com os justos. Então você percebe aí que é algo que é muito mais além do que simplesmente um livro, como se fosse um censo, né? Em Apocalipse 3,5 diz assim: E ao que vencer, esse será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Apocalipse 3,5. Então esse texto aí está mostrando também que alguns calvinistas não gostam deles. Ele disse que, olha, tá vendo aí, ó, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Sim,
De maneira nenhuma, mas para aquele que vencer. Aquele que vencer, de maneira nenhuma ele irá arriscar. Contudo, aquele que não vencer, Deus vai riscar. Tanto pode riscar que lá em Êxodo poderia ser riscado. Não tem ali mistério nenhum. Tá? Tanto pode riscar que lá em Êxodo está dizendo que risca. Né? E ele risca mesmo. Certo? É só cometer um pecado para a morte. Que pecados para a morte são esses? Um exemplo seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Ok? Então, essa oração que Paulo está fazendo aqui é a mesma que Moisés fez. Aí ele diz assim, que são israelitas, dos quais é a adoção de filhos, é a glória, as alianças, é a lei, o culto e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Aqui que começa o show, tá? Vamos lá, meus irmãos. Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos que são de Israel são israelitas. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer com esse texto aqui? Tá? Nem todos que são de Israel são israelitas. Ele está dizendo, olha, nem todos que fazem parte de Israel são eleitos. Não é porque eles nasceram na terra de Israel, têm um DNA de israelita, são judeus, significa que eles fazem parte do corpo de Cristo, significa que eles são eleitos. Negativo. Quem agora, no contexto da igreja, faz parte do Israel. Gálatas 6,16. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Nós hoje somos o Israel de Deus. Nós somos hoje o judeu no coração. Romanos 2,29. Mas é judeu que é o que é no interior. E circuncisão que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Romanos 2,29. Ou seja, mas é judeu o que o é no interior. Nós somos o Israel de Deus e nós somos judeus no interior. Nós somos judeus no interior. E por que Paulo fala isso? Simples. Se você for ver lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 11 e 17, diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos, olha aí, ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades, e vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então agora, nós que somos parte do corpo de Cristo, tá? Nós fazemos parte da comunidade de Israel. E isso Paulo vai explicar em Romanos capítulo 11. Que ele vai falar que nós fomos enxertados. Então, nem todos que são de Israel são israelitas. E isso Paulo vai explicar com muito mais clareza mais na frente. Ele vai dar um parecer muito melhor sobre isso mais na frente. Que ele vai dizer assim: não por serem descendência de Abraão, são todos filhos. Olha aí. Ele está ratificando o que ele falou lá atrás. Não por serem descendência de Abraão, são todos filhos. E por que não por serem descendência de Abraão, são todos filhos? Jeremias capítulo 33, versículo 25 e 26 diz assim: assim diz o Senhor,
se a minha aliança com o dia e com a noite não permanecer, e eu não puser as ordenanças dos céus e da terra, também rejeitarei a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que não tomem da sua descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão, Isaque e Jacó, porque removerei o seu cativeiro e apiedar-me-ei deles. Então, Deus tem uma promessa de que ele vai tomar da descendência de Jacó e de Davi, o servo dele, para que não tome da descendência os que dominem sobre a descendência de Abraão. Isso se as alianças com o dia e com a noite não permanecerem, ele não puser as ordenanças dos céus e da terra. Aí ele rejeita a descendência de Jacó, o seu servo, tá? E aí, rejeitando, não haverá uma descendência que domine sobre a descendência de Abraão. Certo? Mas uma vez que ele mantém a aliança com o dia, com a noite, e mantém as ordenanças dos céus e da terra, ele não rejeita a descendência de Jacó e de Davi, meu servo, para que tome da descendência e domine sobre a descendência de Abraão. O que ele está querendo dizer com isso? Que existe dois povos, um da carne e um do espírito. O do espírito vai dominar sobre a descendência de Abraão na carne. Então, não é que Deus escolheu um povo para ser condenado, ou melhor dizendo, não é que Deus deixou de eleger um povo para ser condenado. Deus deixou de eleger um povo para que ele venha a ser servo dominado por uma outra descendência que é espiritual. Isso você pode ver lá no princípio, no Éden, quando Deus ele fala para Adão e a Eva: sujeitem, não é? Vocês dominem sobre os peixes e sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja sobre a terra, sobre os répteis e por aí vai. Mas sobre a sua descendência, sobre os seus filhos, sujeitem. Sujeitar eles a quem? A Deus. Então ali você já começa a ver a estrutura do reino de Deus. Você já começa a perceber que na mente de Deus, Deus já tinha um plano elaborado para que houvesse um grupo de pessoas que reinasse sobre outras. Você também enxerga isso quando você olha lá sobre os 3 filhos de Noé, que sobre os 3 filhos de Noé, você vê Sem e Jafé, representando ali, né, os judeus, os gentios, se unindo em uma só casa, e os descendentes de Cã sendo servo dos dois. Isso é espiritual. Ainda que ali não significa na literalidade da letra, ou da genealogia, ou do DNA, porque não é assim que Deus age. Deus não age na literalidade do DNA. Aquela promessa que está ali figurada, ela representa um prototipo do que é o reino de Deus. De que como vai ser no seu reino. E é esse prototipo que você vai ver também daqui a pouco. Quando ele vai usar o exemplo de Esaú e vai usar o exemplo de Jacó. A ideia é a mesma que você vê em Gênesis, lá com Adão e a Eva. É a mesma que você vê em Gênesis, lá com Sem, Cã e Jafé. A ideia é a mesma, que está aqui em Jeremias, uma descendência que domine sobre a mesma descendência. Correto? Deixa eu voltar aqui que vamos ler o texto. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne, que são os filhos de Deus. Preste atenção. Mas os filhos da promessa são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei, Sara terá um filho. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de um, Isaque, nosso pai. Então você observa que existem 2 descendências, um da carne e um do espírito. E o da carne fica muito fácil explicar,
porque são aqueles que não nascem de novo. E os do Espírito também é muito fácil de explicar. Gálatas 3,29 diz: E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Gálatas 3,29. O que você não pode deixar de ter em mente é que ao mesmo tempo que você vê aí promessas que estão sendo feitos para a descendência de Abraão no Espírito, você não pode esquecer do que está lá em Gênesis, no capítulo 1, 2, que é para Adão e Eva sujeitar os seus filhos a Deus, né? Sujeitar a Deus, lógico. Você não pode se esquecer daquela promessa que está lá para Sem, Cã e Jafé, que os descendentes de Cã serão servos. Serão servos de Sem e Jafé. Você não pode esquecer essas promessas. O problema é que a pessoa está olhando para esse texto aqui e está esquecendo o que está prometido lá do reino. Como que vai ser o reino de Deus? A pessoa está lendo esses textos aqui, nós somos os filhos de Abraão, nós somos os descendentes de Abraão, e está esquecendo que no reino milenar tem um monte de gente que não está glorificado, que não está rei sacerdote, mas está ali vivo e é fiel. Que povo é aquele? Né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a sua descendência. Não diz e as descendências, como falando de muitas, mas de uma só. E a tua descendência, que é Cristo. Gálatas 3,16. Então, a descendência espiritual é a descendência de Isaac. A descendência espiritual é a descendência de Isaac. Correto? Vamos continuar lendo. E não somente esta, mas também Rebeca, quando concebeu de Isaque, nosso pai. Porque não tendo eles nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Agora aqui ele está falando de predestinação. Preste atenção no texto. Porque não tendo eles ainda nascido, não tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras. Então não tem a ver com obras. Não tem a ver com fidelidade, não tem a ver aqui com... igual alguns arminianos acreditam, né? Deus viu você sendo fiel e por ele ter visto você tendo sido fiel, Deus elegeu você. Não, não é por causa das obras. É por que então, se não é por causa das obras? O texto explica. Se não é por causa das obras, é por conta daquele que chama. É só por causa disso. É por aquele que chama. É por causa de Deus. A pessoa não foi eleita por causa das suas obras, porque Deus olhou e viu nela um camarada bonzinho e fiel. Não. Ele foi eleito porque Deus quis. É por causa daquele que chama. Não foi por causa das obras. E eleição aqui não tem a ver com salvação. É isso que é o problema. Eleição aqui tem a ver com o chamado vocacional para reinar sobre outras pessoas. E que você pode jogar isso fora. Basta não ser fiel. Mas a predestinação existe. Nem todo mundo tem esse chamado. E você acha que isso é injusto? Claro que não. Você vai olhar no céu, você vai ver querubins, você vai ver serafins, você vai ver arcanjos, você vai ver 4 seres viventes, você vai ver rodas, você vai ver anjos, você vai ver potestades. Existe uma infinidade de hierarquia no céu. E nem por isso um fica assim, ele me fez querubim, nossa, me fez anjo, vai ficar aqui subindo e descendo toda hora. Não, pô. Negativo. Não existe esse sentimento. Aí Jesus fala que a sua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Ou seja, que esse mesmo reino hierárquico que está lá seja feito aqui na terra também. Para que a eleição ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então, não é uma questão de que Deus lá na eternidade passada viu você sendo fiel
e ele foi e elegeu você. Não. Se for assim, seria por causa das obras. Paulo disse, não é não por causa das obras, mas por causa de Deus mesmo, é porque ele quis, é porque é ele que chamou. É ele que chamou. Isso aí tem a ver com Deus. Isso aí é uma coisa que foi Deus quem escolheu. Aí o texto diz assim, a continuação dele. Foi dito a ela, o maior servirá ao menor. O maior servirá. Aí está dizendo, né, que o maior servirá ao menor. Se o maior serve o menor, não está dizendo que o menor vai ser condenado. Né? Ou o maior será condenado, que no caso aí o maior era Esaú, que vai servir a Jacó. Não está dizendo aqui que haverá uma condenação, mas que haverá uma servidão. Preste atenção no texto. Um foi eleito para que esse seja senhor daquele que não foi eleito. É esse o propósito da eleição, gente. O propósito da eleição é esse aqui, ó, para que o maior venha servir ao menor. É só isso. É só isso. E o texto continua não. E você lê isso daí lá em Gênesis, capítulo 25, versículo 23. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. A questão aqui é servidão, não é condenação. A eleição existe. Só que como Calvino entendeu errado e Armínio mais errado ainda, né, juntou ali 2 errados. Tem que ter um equilíbrio, porque a Bíblia fala sobre predestinação. E a Bíblia fala de pessoas que não são predestinadas mesmo. Mas a questão da predestinação aqui é servidão. É para que um venha servir ao outro, e um será senhor de outro. Olha como que a igreja primitiva, elas entendiam esse texto. Isso aqui é Irineu de Leão, tá? Que escreve aqui esse texto. Irineu de Leão, no seu livro Contra as Heresias, no capítulo 5, ponto 33, né? Que é assim que está lá. E Irineu de Leão, ele foi discípulo de Policarpo. Quem foi Policarpo? Foi discípulo do apóstolo João. E olha como ele entendia esse texto da servidão. Que as nações te sirvam e os príncipes te mostrem diante de ti. Se o Senhor de teu irmão e que os filhos de teu pai se prostrem diante de ti, seja maldito quem te amaldiçoar e bendito quem te abençoar. Se essas palavras não se referem ao reino definitivo, encontrar-se-ão dificuldades e contradições consideráveis, justamente aquelas nas quais se encontram e se debatem os judeus. De fato, Jacó, durante a sua vida, não somente não viu as nações servi-lo, mas depois da bênção ele teve que partir para servir o tio Labão, o sírio, durante 20 anos. E não somente não se tornou o senhor do irmão, mas foi ele que se prostrou diante de Esaú, quando da Mesopotâmia voltou para o pai e lhe ofereceu muitos presentes. E como recebeu aqui a herança da abundância do trigo e do vinho, ele que, por causa da carestia que assolou a terra onde vivia, teve que emigrar para o Egito e submeter-se ao faraó, que então reinava no Egito? Ora, a bênção de que se falava, sem dúvida, se refere aos tempos do reino, em que reinarão os justos, depois de ter ressuscitado dos mortos, quando a criação libertada e renovada produzirá abundantemente toda espécie de alimentos pelo orvalho do céu e a fertilidade da terra. Ou seja, a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, com certeza Policarpo ensinando isso para Irineu, porque Policarpo aprendeu direto do apóstolo João, eles entendiam que essa passagem que fala que esse povo que vai servir ao povo de Jacó, não aconteceu. Essa passagem não se cumpriu. Porque por conta de tudo isso aqui que Irineu falou. Então, quando é que essa passagem vai se cumprir? Nos dias do reino. Quando a igreja glorificada vai reinar
sobre as nações. Então, esse texto aí de Romanos, não, até essa parte aí, não está falando ali de condenação. A condenação a gente vai ver daqui a pouco. Está falando ali de eleição para reinar sobre outros. 1 Pedro 1,2. Eleito segundo a presciência de Deus, Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então nós temos aqui a ideia da presciência. O que é a presciência? Deus simplesmente conhece as coisas de antemão. Tá? E o que ele conheceu de antemão para nos eleger? Tá? Você observa que antes da eleição há o conhecimento. Deus ele conhece, depois ele elege. Romanos 8,29. Porque os que dantes conheceu, ou seja, conheceu na sua presciência, também os predestinou, os elegeu, os escolheu. Para quê? Para serem salvos? Não, para serem conformes à imagem de seu Filho, para uma vocação sacerdotal, para uma vocação ministerial, que eu posso perdê-la. E o texto continua, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ou seja, uma família, uma descendência, o corpo de Cristo. Então, o conhecer aqui não significa que ele olhou, viu que eu fui fiel e aí me elegeu. Porque se for assim, então, meu querido, como que fica as pessoas que foram abortadas? Como que ficam as pessoas que têm problemas mentais? Porque elas não estão sendo justificadas. Né? E como é que ela vai ser rei e sacerdote se ela não foi nem justificada em vida? Né? Como que Deus viu nela fidelidade, se foi esse o argumento? Então não é isso. Tá? Mas não é isso mesmo. É uma questão de chamado. Deus chamou. Romanos está lá bem explícito. Não é por causa das obras. É por causa daquele que chama. Está lá explicitamente isso aí escrito. Tá? E aí as pessoas que Deus ele predestinou, que Deus ele elegeu, pessoas numericamente falando, essas pessoas têm a capacidade, por conta do Espírito Santo, serem conforme à imagem de seu Filho. Ok? Vamos continuar aqui. Olha aí, Isaías 65:9. E produzirei descendência a Jacó, e ajudar um herdeiro que possua os meus montes, e os meus eleitos herdarão a terra, e os meus servos habitarão ali. Alguns dizem que esses servos aqui têm a ver com a criação, que vai ser sujeita, né, à autoridade dos reis sacerdotes, e outros dizem que isso aqui seria uma replicagem do próprio texto, né? Os meus eleitos herdarão, os meus servos, os meus eleitos habitarão ali. De qualquer forma, quem herda a terra, quem é a descendência de Jacó, são os eleitos. Tá? Aqui, o contexto é esse. É a questão de herdar, de possuir os montes, de herdar a terra. Quem herda a terra? É a descendência de Jacó. A descendência de Jacó são os eleitos. É a igreja, é o corpo de Cristo. Aí ele vai começar a falar a respeito daqueles que se perdem. Tá? E como que é esse processo? Porque ele está dizendo, olha, o povo judeu, eles pertenciam eles à adoção, às promessas, à aliança. Mas espera aí, nem todos que são de Israel são israelitas. Tá? Nem todos que são de Israel são eleitos. Porque está escrito que o menor que o maior vai servir ao menor. Tá? Aí ele vai dizer, e tem mais um outro detalhe, que é aqueles que rejeitam mesmo ao Senhor. Tem a questão da eleição e tem a questão da rejeição. Ele vai dizer, como está escrito, amei a Jacó e odiei Esaú. Tá? Uma coisa é a eleição. Quando Deus elege,
é para que alguém seja servo do outro. É para que alguém sirva o outro. Quando Deus odeia, não tem nada a ver com eleição. Quando Deus odeia, é uma outra coisa. Não é eleição. Vamos ver aqui o que acontece quando Deus ele odeia, né, aquela pessoa. Vamos ver lá em Malaquias 1, 2, 4. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês me perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó, declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, Edom aí Edom, Seir, né? Esaú é tudo a mesma coisa, tá? Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, e em outras traduções diz terra da impiedade. Povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Esses edomitas, gente, eram pessoas ímpias. Eram ímpios. O motivo pelo qual Deus odiou eles é por causa da sua impiedade. Os edomitas, eles acreditavam que Israel tinha tomado a terra de Canaã pela mentira, pela fraude. Eles cooperaram com a Síria para poder invadir Judá. Quando os habitantes de Judá foram levados do exílio, eles reivindicaram a terra. Os edomitas se opuseram aos judeus quando eles voltaram do cativeiro. Esse pessoal é ímpio. A impiedade deles, a perversidade deles, fez com que Deus odiasse, ficasse irados para sempre. Olha o que diz aí Obadias 1, 8 e 15. Porventura não acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que farei perecer os sábios de Edom e o entendimento do monte de Esaú, e os teus poderosos, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. Por causa do que eles são odiados? Por que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú? Foi por causa da eleição? Não, a eleição é uma outra história. Eleição tem a ver com servidão. Eleição não tem a ver com obra. Eleição tem a ver com chamamento, por conta daquele que o chama pelo céu, simplesmente por conta da sua vontade. Eleição não tem nada a ver com odiar e com aborrecer. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ele vai dizer, por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á confusão e será exterminado para sempre. Claro, já é um vaso preparado já para a ira, já é um vaso da ira preparado para a perdição. Esses aqui são vasos da ira. E que Deus falou, olha, por causa dos seus pecados, vocês serão exterminados para sempre. São vasos da ira, ou seja, são vasos pela qual Deus está irado para sempre. São vasos predestinados, aí no caso, para a perdição. Predestinados não, preparados. Melhor dizendo, preparados para a perdição. No dia em que o confrontastes, no dia em que estranhos levaram cativo o seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas, e lançaram-se sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alagar a sua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal, no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminar-lhes os que escapassem, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia, porque o dia do Senhor está perto, sobre todos os gentios, como tu fizestes, assim se fará contigo, a tua recompensa voltará sobre a tua cabeça. Está vendo aí o motivo pela qual Deus odiou eles? Não houve um ódio. Né? Deus não aborreceu a Esaú por conta... Porque você tem que ver o seguinte. O texto que o
Paulo está usando para falar de servir ao maior, o maior serve o menor, ele está falando de nações, está falando de coisas que não aconteceram ainda. O texto que Paulo fala de condenação está pegando o texto de Malaquias, já aconteceu ali muita coisa. O texto que Paulo usa, que fala que o maior serve o menor, é um texto que está lá em Gênesis. Eles nem tinham nascido ainda. O texto que fala sobre que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú está em Malaquias, quando os descendentes de Esaú já tinham feito a bagunça que tinha que ter feito, já tinham praticado impiedade, perversidade e tudo mais. O texto de maior serviu ao menor não pode ser linkado com o de amei a Jacó e aborreci Esaú. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Um texto da parte de cima é eleição. Um texto da parte de baixo é condenação por causa da perversidade. Senão, se ele for condenar todos aqueles que não forem eleitos, quem é que vai servir ao menor? Quem vai servir o menor se não tiver quem servir? Ninguém vai servir o menor. A profecia não cumpre. Porque para servir ao menor, alguém tem que se sujeitar. Mas se só ficar só os eleitos, quem é que vai se sujeitar? Você não tinha parado a pensar nisso, né? Então vamos lá. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Só deixa aqui, acabei de esquecer de ler. Ó. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Claro que não existe injustiça, pô. Deus ele elege as pessoas para que um seja senhor, outro seja servo. E no meio dessa lambança toda aí, né, pessoas são condenadas, né, pessoas elas são odiadas por causa da sua perversidade. Não há injustiça nenhuma da parte de Deus. Deus escolheu o povo de Israel e o povo de Israel ele rejeitou o Senhor. É isso que ele está dizendo. Deus elegeu o povo de Israel. E Deus elegeu numa esfera espiritual. E dessa esfera espiritual, você observa que o maior, ele serve o menor. E daí, você vê que, mediante a isso, existem aqueles que são condenados por causa da sua impiedade. Aí diz assim: pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Esse texto está lá em Êxodo capítulo 33, versículo 15 e 19. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envieis. Como você saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e ao teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome. O Senhor: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Se você for pegar aqui na história desse texto, você vai perceber que o povo de Israel, ele saiu do Egito, aí Moisés foi para o monte orar, aí ele demorou, o povo de Israel fez um bezerro de ouro, Deus ficou irado com eles, Deus disse que ia destruir eles. Aí Moisés se colocou ali como intercessor, se colocou na brecha. Moisés falou: não, Senhor, não faça tal coisa, né? Que o teu povo podemos contar com o teu favor. Se não nos acompanhares, que mais poderá distinguir a mim, ao teu povo, de todos os demais povos da face da terra? Aí ele vai e se coloca na brecha mais ainda: Senhor, se eu puder, tira meu nome do livro da vida, mas não risca eles. Aí o Senhor fala: olha, tá bom, Moisés, por causa da sua intercessão, né, eu vou dar uma chance para esse povo, mas preste atenção: eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Isso não significa que Deus ele não deu chance para o povo, não é isso. Significa muito pelo contrário, que Deus deu muita chance. É isso que o texto está dizendo. Assim como deu muita chance para o povo de Israel, que é o contexto do que o apóstolo Paulo está falando.
Que chances são essas? Olha só, em Isaías 48, versículo 8 e 11 diz assim: Tu nem as ouvistes, nem a conhecestes, nem tampouco há muito foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procedestes muito perfidamente, e que eras chamado transgressor desde o ventre. Por amor do meu nome, retardo a minha ira, e por causa do meu louvor me contenho para contigo, para que eu não te extermine. Então, na verdade, quando está escrito que eu me compadecer de quem eu quiser me compadecer e terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, é isso que ele está dizendo para Moisés. Olha, chega um ponto em que não dá. Chega um ponto em que eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter. Que eu vou ter. Eu vou me compadecer de quem eu quiser me compadecer. Porque tem uma hora que não dá. Ele diz assim: Eis que te purificarei, mas não com uma prata. Proveite na fornalha da aflição, por amor de mim eu faço. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a darei a outra. Que foi isso que ele falou para Moisés, por causa do meu nome, Moisés. Do meu nome. 1 Tessalonicenses 2,16. E nos impedem de falar aos gentios para que sejam salvos, de modo que enchem sempre a medida de seus pecados. Mas a ira caiu sobre eles afinal. E aí o texto diz o seguinte: Tu, porém, irás em paz para teus pais, e boa velhice serás sepultado na quarta geração. Porém voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus não está ainda cheia. O que isso significa? Que chega a um ponto, tá, em que Deus olha e fala assim: essa já chegou na medida, agora não dá, não tem como. Esse foi o contexto lá de Êxodo capítulo 33, capítulo 32. O contexto foi esse. Deus olhou para aquele povo e a intercessão de Moisés fez com que Deus ainda aplacasse a tua ira. Não é o que está lá em Pedro, quando ele fala que Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham como tardia, mas é longânimo para com todos, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham se arrepender-se. Né? E aí você vê também lá em Mateus, no capítulo 23, versículo 31 e 33, assim: Assim vós testemunhais contra vós mesmos que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do Geena? Né? Então a pessoa enche aquela medida de pecado, ou seja, ela vai transbordando, até um ponto que fala: pronto, né? A partir daqui não tem mais como. E isso por quê? Por que acontece isso? Isso acaba fugindo da sua ação. Chega um ponto que isso foge da sua ação. Chega um ponto que não tem mais, você não tem mais o que fazer. Você pecou tanto, mais tanto, né, que não depende mais do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Já encheu tanta medida que agora não depende mais de ninguém. Não depende mais de você, não depende mais de mim, não depende mais de quem intercede. Depende dele agora. Vai depender dele decidir o que fazer. De tanto que a pessoa pecou. E observa que isso acontece. Ele vai usar um outro exemplo agora de Faraó. Olha só. Assim, pois, então, não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Deixa eu ver o que está cortando aqui. Porque diz a Escritura a Faraó: Por isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece quem quer. Vamos ver o que Paulo está querendo dizer com isso. Você viu que ele não há ninguém que pode resistir à sua vontade. Uma vez que ele decide, né, cabe a ele querer condenar ou não. Tá? Muito bem. Aí ele vai usar agora o exemplo de Faraó. Que falou: olha, eu endureci o coração de Faraó. Tá? Ele endureceu.
Mas veja, em Êxodo capítulo 3, versículo 19, diz assim: Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, a não ser por uma forte mão. Então, Deus já sabia que Faraó ele iria endurecer o coração dele. Isso não foi novidade nenhuma para Deus. Deus já sabia disso. Tanto sabia que já tinha anunciado isso para Moisés. Mas tem um detalhe muito interessante nisso daí. Olha só. Antes de Deus endurecer o coração de Faraó, a Bíblia fala em Êxodo 7,13, 7,22, 8,15, 8,19, 8,32 e 9,34, tá? Que o Faraó estava endurecendo o seu coração. Tá? Então Deus foi dando várias oportunidades para Faraó, até que não deu mais. Aí Deus falou: olha, agora sou eu que vou endurecer o coração dele. Até o capítulo 9, versículo 34, era Faraó que endurecia o seu coração. Era Faraó que estava endurecendo o seu coração. A partir daí, não foi mais Faraó que estava endurecendo o seu coração. A partir daí, era Deus que passou a endurecer o coração de Faraó. Por quê? Porque já chegou a justa medida. Já chegou onde tinha que chegar. E aí Deus vai lá e, ó, pimba, endurece o coração dele. Tá? Deus endurece o coração de Faraó. E como que Deus faz isso? Como que Deus vai e endurece o coração dele? Qual é o método que Deus usa para endurecer o coração de alguém? Tá? Você observa que a partir do versículo do capítulo 10, versículo 27, que o Senhor endurece o coração de Faraó. Deus ele passa a endurecer o coração de Faraó. E como que acontece isso? Lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10 e 12, diz assim: E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos. E por isso Deus lhes envia a operação do erro, para que creiam na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na injustiça. Então, o que Deus faz? Ele vê que aquela pessoa está amando a impiedade, está amando o pecado, está amando o erro. Deus vai e envia aquela pessoa a operação do erro. Deus permite que eles creem na mentira. Há uma permissão de Deus. Em Romanos 1, 22, 32 diz assim: Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aí ele vai dizer, olha, pelo que Deus os entregou a paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que é contrário à natureza. Semelhantemente, também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a devida recompensa do seu erro. E assim, como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda injustiça. Aí olha só, quando Deus ele entrega a operação do erro para que cria na mentira, quando Deus ele entrega as paixões infames, quando Deus ele entrega o sentimento depravado, é porque a pessoa já chegou nesse estágio aqui, ó, cheio de injustiça, malícia, cobiça, maldade, inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus,
que declara dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que as praticam. Esaú estava dentro desse contexto. Faraó estava dentro desse contexto. E aí, Deus entregou Faraó às paixões infames. Isso endureceu o coração. Em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 19 e 22, diz: E o Senhor perguntou: Quem induzirá Acabe, rei de Israel, a subir para que caia em Ramote de Gileade? E um respondia de um modo e o outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: Eu o induzirei. Perguntou-lhe o Senhor: De que modo? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: Tu o induzirás e prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes teus profetas. O Senhor é quem falou mal a respeito de ti. Então, claro, pela permissão de Deus, o diabo vai lá e introduz um espírito mentiroso, que tem uma outra passagem que diz que foi Satanás que fez isso. Né? Satanás fazendo pela permissão de Deus. Correto? Então tem a conformidade nos textos. Então, Deus ele permite que um espírito de mentira entre na boca de um profeta e profetize mentiras, porque a pessoa já está inclinada a fazer isso. Ela não quer se arrepender. Ela não quer. Deus não encontra no coração dela um local de arrependimento. A oportunidade é dada. A oportunidade é dada. Mas chega um ponto em que Deus fala: não tem como. E eu terei que me compadecer de quem eu quiser me compadecer. E eu vou ter misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Porque essa pessoa, ela não tem compaixão, ela não tem misericórdia, é uma pessoa ímpia. É uma pessoa que, por mais oportunidades que eu dê para ela, ela já encheu a medida dos seus pecados. Correto? E aí diz assim: Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda, porquanto que tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Vamos entender esse texto. O que será que Paulo está dizendo isso aqui? Hein? Que Deus já criou um vaso para ser condenado e um vaso para ser salvo? É isso que Paulo está querendo dizer? Não. Em Isaías 45:9 diz assim: Ai dos que esconde profundamente o seu propósito do Senhor e faz as suas obras, olha aí de novo, olha aí, ó, as suas obras às escuras, e dizem: Quem nos vê? E quem nos conhece? Vós tudo perverteis. Acaso o oleiro há de ser reputado como um barro? De modo que a obra diga do seu artífice: Ele não me fez, e o vaso formado diga de quem o formou. Ele não tem entendimento? Ele vai juntar esse texto com o texto de Isaías, tá? Isaías 40, na verdade, o livro foi Isaías 29, 15 e 16, tá? Agora é Isaías 45:9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: Que fazes? Ou dirá a tua obra: Não tens mãos? Então, na verdade, quando Deus ele se indigna com a pessoa, quando Deus ele derrama a sua ira contra aquela pessoa, ele não há ninguém que resista à vontade dele. Um vaso não vai chegar para ele e vai dizer: Não, mas Senhor, faça dessa forma, porque me fizeste assim. E aí Paulo vai começar a falar um pouco dessa restauração que Deus vai fazer com o povo de Israel. Tá? Deixa eu pegar aqui o texto aqui de Jeremias, capítulo 18, versículo 4 e 10. 4 a 10, diz assim: Como o vaso que ele fazia de barro se estragou, na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então vem a mim a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós
como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, atenção, tá? Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação, ele está dizendo ali, ó, lá em Isaías, que vocês são cacos, vocês não podem contender com o Senhor. O que eu faço, o que eu determino é isso. Tá? Vocês pegam contra mim, eu perdoo, vocês pegam contra mim, eu perdoo. Chega um momento em que não dá mais. Porém, para o povo de Israel, ele está dizendo o seguinte, olha, eu não posso formar de uma mesma massa um vaso para honra, para desonra. Eu não posso, que é o que está aqui no texto de Jeremias 18, olha, tornou a fazer dele um outro vaso, ou seja, da mesma massa. Olha só o texto. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para arrancar, para derribar e para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer-lhe. Agora eu pergunto, se Deus determinasse que aquela nação ela fosse salva, se Deus já tivesse vendo essa nação, ela vai ser salva. Como é que Deus no coração dele vai tentar fazer uma coisa que ele sabe que não vai fazer? E ele continua. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino para edificar e para plantar, se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que ele tentava fazer. Então está claro que do mesmo vaso ele pode fazer o bem e ele pode fazer o mal. Ele vai juntar os textos de Isaías 29 e Isaías 45, pega Jeremias 18 e diz assim: e que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição? Olha aí. Então Deus ele suporta para quê, meu irmão? Observa que tudo está dentro do contexto. A questão de suportar com paciência. Por que Deus suporta com paciência? Porque Ele espera que essa pessoa ela se arrependa. Deus dá oportunidade, Deus dá oportunidade, Deus dá oportunidade. A pessoa não se arrepende, a pessoa não quer, de hipótese alguma, muito pelo contrário, ela ama a impiedade, enche a sua medida dos seus pecados, ok? Deus então fica a critério. Eu vou me compadecer se eu quiser, eu vou ter compaixão se eu quiser. Isso vai depender. E aí Deus vai lá e ó, endurece o coração. Deus vai lá e ó, e derrama da sua ira. Enquanto a isso não existe injustiça nenhuma da parte de Deus. E não há quem possa resistir à sua vontade, se ele assim decidir. Não há quem possa resistir à sua vontade. Tá? E aí ele vai dizer o seguinte: suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Tá? Vasos da ira preparados para a perdição. Aí você vai ver um texto lá em Ezequiel, capítulo 35, versículo 5 ao 9, dizendo o seguinte: pois que guardaste, ele está falando aqui a respeito, esse contexto aqui, tá? Fala acerca de Edom, ok? Então ele vai pegar um texto lá de Edom, tá? Vai falar dos vasos preparados para a perdição. Pois que guardaste perpétua inimizade e entregaste os filhos de Israel ao poder da espada, no tempo da sua calamidade, no tempo do castigo final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para a sangue, ou seja, eu te preparei para a morte. Vasos preparados para a perdição. Por quê? Porque vocês entregaram os filhos de Israel ao poder da espada, ao poder da morte, no tempo da sua calamidade. O sangue te perseguirá, visto que não aborrecestes o sangue, por isso o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir, aí, Seir, né? Lembra que eu disse? Seir, Esaú, Edom, mesma coisa. Um espanto e uma desolação.
e exterminarei dele o que por ele se passar. Vasos preparados para a perdição, para o extermínio, e o que por ele voltar, e encherei os seus montes dos mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, em todas as tuas correntes d'água, cairão os mortos à espada, em desolações perpétuas. Te porei, e não serão habitadas as suas cidades. Então sabereis que eu sou o Senhor. Então você tem que pegar o contexto. Quando Deus prepara o vaso para a perdição, Deus prepara o vaso, não é porque esse vaso já nasceu, pelo fato de não ter sido eleito, já nasceu certo a ser condenado. Não. Deus prepara essas pessoas para a perdição porque elas decidiram ser preparadas para a perdição. Então Deus viu nelas maldade e falou: pô, vou preparar você para o sangue. Aí ele vai dizer: e que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Aí quem lê esses dois textos pensa que Deus preparou alguém para a perdição e Deus preparou alguém para a glória. Só que não é isso. Deus prepara para a perdição aqueles que se deixaram levar preparados para isso. Ou seja, essas são pessoas que amaram tanta impiedade que Deus prepara ela para a perdição. São pessoas que amam tanto o pecado que Deus prepara ela para serem exterminadas. Em contraponto, existem pessoas que foram preparadas, de antemão para andar em boas obras, para a glória. Olha só o que diz Efésios 2:10. Efésios 2:3, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Vasos da ira. Filhos da ira, vasos da ira. Éramos por natureza, como também os demais. Aí ele vai dizer, Efésios 2:10, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aí vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Então Deus ele preparou boas obras lá atrás para que nós viéssemos a andar nelas. Deus preparou essas boas obras para nós. Por isso que diz, para a glória já dantes preparou vasos de misericórdia, para a glória já dantes preparou. Ele era filho da ira. Ele era um filho que estava, pela sua própria natureza, caracterizado como filho da ira. Porém, Deus o vivificou. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aí é uma pergunta, dentre os gentios. Como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era meu povo, e a amada ao que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Altíssimo. Então ele vai retomar aquele discurso de que, em breve, o povo de Israel será restaurado de novo. Deus vai restaurar esse povo. Aí ele usa o texto de Oséias. Ora, depois de haver desmamado a Lo-Ruama, ou seja, a desfavorecida, concebeu e deu à luz um filho. E o Senhor disse, põe o nome de Lo-Ami, ou seja, não meu povo, porque vós não sois meu povo, nem sou eu o vosso Deus. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois os filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, juntos, se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça.
ou seja, judeus e gentios. Vai chegar um tempo em que o Senhor vai levantar um remanescente de Israel, um remanescente eleito, e vai fazer uma unidade com os gentios. Mesmo que esse povo tenha endurecido o coração, que esse é o contexto que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 11. Mesmo que Deus tenha endurecido o coração deles por causa da sua maldade e iniquidade, vai chegar um tempo em que Deus ele vai se voltar para esse povo e constituirão sobre si uma só cabeça, Judá e Efraim, judeus e gentios, casa de Israel, casa de Judá, reino do sul, reino do norte, e subirão da terra, pois grande será o dia de Israel. Então você percebe que nesse texto de Romanos, Paulo fala de eleição, ou seja, um povo que vai reinar, e Paulo fala que esse povo que vai reinar, antes de reinar, precisa que Deus ele restaure, né, essa uma só cabeça, para que o maior venha servir o menor. Ele vai contar a história do porquê que o povo de Israel eles ficaram endurecidos por causa da sua rebeldia. Contudo, grande será o dia de Israel. Tá? Também Isaías exclama acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Olha aí, Isaías 10, 21, 22. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, só um remanescente dele se converterá. Quem é que vai se converter? Os restantes de Jacó. Quem é Jacó? Jacó é descendência espiritual. Lembra-se de Jeremias, que está escrito lá que a descendência de Jacó vai dominar sobre a descendência de Abraão, Isaac e Jacó? Então, ainda que seja como a areia do mar essa descendência, somente os remanescentes, somente os eleitos, somente a descendência espiritual é que será salva. Salva, aí no caso, claro, né? Está se referindo aí a herdar o reino. Porque haverá muitos, né, que entrarão no reino milenar. Tá? E que não serão glorificados. Correto? Porque ele completará a obra e abrevia-la em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como antes disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos deixar descendência, teríamos nos tornado como Sodoma e teríamos sido feito como Gomorra. Que diremos, pois? Que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé. Como que pelas obras da lei, pois tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito, eis que eu ponho em si uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo. E todo aquele que crê nela não será confundido. Em suma, o que esse texto está querendo dizer é o seguinte: Deus, tá? Ele escolheu o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel. Só que o povo de Israel, desses que ele escolheu, nem todos são israelitas. Existe um grupo eleito. Correto? Esse grupo eleito é o que vai ser senhor do maior. Afinal, o maior servirá ao menor. Contudo, Deus ele endureceu o povo de Israel. Deus ele endureceu. E assim como ele endureceu Faraó, o coração de Faraó, por causa dos seus pecados, rejeitou muito do povo de Esaú, por causa dos seus pecados, tá? E assim foi. Deus teve misericórdia de quem tiver misericórdia, tá? Ele rejeitou mesmo, porque eles não quiseram Jesus, eles tropeçaram na pedra de tropeço, tá? Mas Deus, da mesma massa, né?
ele prepara esses tipos de vaso, tanto para a honra como para a desonra. Tá? Então, essas pessoas que amaram o pecado e a iniquidade, Deus preparou elas para a perdição, mesmo dando várias oportunidades. E tem pessoas que, mesmo sendo filhos da ira, Deus o vivificou e elas andam nessas obras boas que Deus preparou de antemão, e essas pessoas, elas são vasos de misericórdias para a glória já dantes preparados. Ok? E aí ele vai fazer um link de texto de Oséias e Isaías falando que Deus ele vai restaurar aqueles que antes Deus tinha endurecido o coração, para que todos sejam uma só cabeça. Tá? E aí, mesmo que seja os descendentes de Israel como a areia do mar, somente o remanescente que será salvo. Nós lemos lá que é o Jacó, né? E nós lemos aqui em Romanos que Jacó, no caso aqui, é a descendência espiritual e Esaú não. Tá? Então ele está falando o seguinte: Deus escolheu um povo, desse povo, tá? Tem um grupo eleito, que esse grupo vai reinar sobre as nações. Porém, de qualquer forma, sendo eleito ou não, o povo de Israel rejeitou Jesus. E Deus então endureceu o coração, abriu as portas para os gentios. Só que vai chegar um tempo em que Deus vai voltar a olhar de novo para Israel. E aí, esse coração endurecido vai voltar a se arrepender. Esse povo vai se tornar uma só cabeça, que é o corpo de Cristo. E esse remanescente vai reinar sobre essa grande descendência. E não somente sobre essa grande descendência, mas sobre todas as nações da terra. E é sobre isso que Paulo vai falar em Romanos, no capítulo 10 e no capítulo 11. Ok? Esse é o sentido do texto. Não tem nada a ver aqui que Deus já condenou alguém. Não tem nada a ver isso, não. O texto está falando outra coisa. Agora, perguntinhas para a gente fazer para os arminianos. Se a presciência consiste em saber quem vai ser bom e esse bom é eleito, logo teremos o reino só de sacerdotes. Se a presciência consiste em saber quem vai ser bom, ou seja, o camarada fez boas obras, Deus olhou para ele e falou assim: caramba, esse cara tem boas obras, hein? É isso aí, ó. Esse aí vai ser fiel, já vi na minha presciência, então vou eleger ele. Se for assim, então isso significa que nós só teremos um reino onde só existe cacique, só tem sacerdote. Tá? Se essa premissa for verdadeira, logo a pessoa é eleita pelas obras. E se ela é eleita pelas obras, ela vai bater de frente com Romanos 9,11, que diz: porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Então não pode a presciência ser vinculada a obras, a fidelidade, a Deus, a conhecer que essa pessoa ia ser fiel. Não pode. A presciência ali está restrita ao conhecer. Aos que dantes conheceu, também os predestinou. E não é isso que Pedro fala? Que a eleição é baseado, né, na presciência? O que é a presciência? A presciência é conhecer. Deus viu 1 milhão de pessoas e predestinou 500. É simples assim. E aí, ao predestinar, ao conhecer na sua presciência, ele foi e predestinou ela. Essa predestinação não é baseada em obras, mas simplesmente por aquele que chama. Segundo, se a presciência consiste em saber quem vai ser bom, e esse bom é eleito, significa que esses não perdem a salvação. Aí já é mais complicado.
que passa a ser tipo um calvinista disfarçado, tá? Porque se todas as pessoas que foram eleitas é porque Deus já viu que essa pessoa já ia ser salva, isso significa que essa pessoa não perde a salvação. É o que ele está querendo dizer. Por quê? Por que não perde a salvação? Porque Deus já viu que essa pessoa ia ser fiel. Né? Só que o texto diz, né, que se eu fui eleito, eu fui chamado e justificado. Ok? Eu fui chamado e fui justificado. Eu recebi o Espírito Santo. Eu fui coberto pelo sangue de Jesus. Eu tive meus pecados perdoados. Eu fui justificado. E o que se implica? Implica em muita coisa. Olha o que implica. Vamos lá. Vamos dizer o que implica. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses chamou. Uns dizem que chamou a existência, outros dizem que chamou no sentido para uma vocação. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, por último, glorificou. Ou seja, quem é predestinado, segundo a visão, né? Deus elege quem ele já viu que ia ser fiel. Quem é predestinado, automaticamente será glorificado. Não é isso? Quem é predestinado será glorificado. Ok? É isso que nós vamos ver aqui. Só que tem um detalhe muito importante. Não existe ninguém que tenha sido justificado e se desvie. Pronto. Se essa aqui for uma verdade, se eu fui eleito por conta da minha fidelidade ao Senhor, e aí eu já faço parte desse plano que é ser justificado e por fim glorificado, não existe a possibilidade de eu me desviar. Ah, mas você pode se desviar, você pode receber o Espírito. Não, não posso receber o Espírito e me desviar. Porque se eu for justificado, eu tenho que ser glorificado. Não é isso que está dizendo? Deus só elege, não é isso que está dizendo? Deus só elege quem é fiel. Quem não é fiel, Deus não elege. Se quem não é fiel, Deus não elege, então automaticamente todos os que foram eleitos têm que ser glorificados. Ou seja, quais são os exemplos de pessoas que receberam o Espírito Santo e se desviaram? Então essa explicação também cai por terra. Não existe ninguém que tenha sido justificado e se desvie, porque se ele se elegeu antes da fundação do mundo pela sua fidelidade, logo só é justificado aquele que nunca vai se afastar. Então não existe desviado. Por que Paulo estava com medo de falar aquele que está de pé, cuide para que não caia, que ele fala que ele tem que fazer alguma coisa para ver se consegue chegar à ressurreição? Não tem que tinha que falar isso. Ele já tinha o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, eu sou justificado. Então, certamente eu vou chegar à glorificação. É isso que Paulo tinha que falar. Porque se é isso, se eu sou eleito, porque Deus já viu que eu sou fiel, então não tem que existir nenhum tipo de exemplo na Bíblia de pessoas que se desviam. Simples assim. E nós vemos. Aí você fala, mas ele não era eleito. Mas como que não? Não foi justificado? Né? E aí nós temos uma terceira objeção. Se a presciência consiste em saber quem vai ser bom, e esse bom é eleito, por que esse não está glorificado no reino milenar? Não é? Se a pessoa ela foi eleita, e essa que foi eleita, ela foi justificada, e ela foi glorificada, então significa que existe um eleito que está fora do casamento.
que está fora do corpo de Cristo, que está lá no reino milenar perdido, não sei fazendo o quê. Tem um eleito lá. Porque Deus viu que é ser fiel. Você percebe que não se encaixa essa explicação? Dizer também que se você for fiel, você vai fazer a igreja como se fosse um corpo eleito. Se você for fiel, você vai para o corpo eleito. Se você não for fiel, você não vai para o corpo eleito. Não adianta. No reino milenar, chegou no reino eterno, todas essas explicações ela caem por terra. Essa explicação é muito legal aqui, enquanto a gente está aqui. Porque você não vê o governo. Você vê um corpo de Cristo e você vê aquelas pessoas que estão ali. Mas no reino milenar você já vê um governo. Então todas essas explicações que os calvinistas dão, que os arminianos dão, elas caem por terra. Porque você vê ali pessoas que são boas, pessoas que vão ser fiéis, pessoas que estão ali, que estão amando o Senhor no reino milenar, mas não são glorificadas. Fazem parte do reino. Aí você tem que prestar atenção naquelas profecias de Gênesis, de Adão e Eva, de Sem, Cã e Jafé. Tem que prestar atenção nisso daí. Está perdendo o foco. Não pode perder o foco. Apocalipse 2, 26, 28. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Olha isso. E ele as governará com cetro de ferro. Isso não está linkado com Adão e Eva? Isso não está linkado com Sem, Cã e Jafé? Isso não está linkado com Isaac e Esaú, o maior servirá ao menor? Não está linkado, irmãos? Olha a eleição aí. Jeremias que fala que a descendência vai dominar sobre a mesma descendência. Olha aí. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará, a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi a autoridade do meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Aí a pessoa me chega e fala, não, só é eleito aquele que foi fiel. Não, a eleição não é isso. A eleição é Deus te elegeu. Agora você tem que confirmar a sua eleição. A eleição ela é antes da justificação. A eleição ela é antes de Deus derramar o seu Espírito. Então você não é eleito porque você foi fiel porque recebeu o Espírito. Você é eleito porque Deus simplesmente te chamou. Não é pelas obras. Não é pelas obras, é pela graça. Ele foi lá e te elegeu. E você tem que confirmar o seu chamado. Se você não confirmar, você pode simplesmente ser condenado. Lembra-se da parábola das 10 virgens. Você vê ali 5 noivas prudentes, noiva é a igreja, e 5 noivas imprudentes, noiva é a igreja. Ambas tinham azeite, só que uma tinha pouco, outra tinha muito. Azeite é Espírito Santo. E elas estavam ali para preparar o caminho do Senhor, o ministério profético. Como é que você vai falar para mim que todas elas não eram eleitas? Todas elas eram eleitas. Em outras palavras, eleito não significa que já está salvo perimetralmente. Você é um forte candidato a ser rei e sacerdote. Agora, você tem que confirmar a sua eleição. Você tem que perseverar até o fim. A autoridade sobre as nações é para o que vencer. Se você vencer, de candidato você passa a ser rei e sacerdote. Se não vencer, aí você vai entrar na perdição. Ok? Então tá aí a palavra. Eu creio na predestinação, mas não como os calvinistas e não como os arminianos. Creio que Deus elegeu pessoas para serem reis e sacerdotes, numericamente. Numericamente. Tá? E aí, os que não são eleitos, Deus tem uma forma de salvá-los também. Tá? E eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link falando sobre a criação. Como que Deus salva a criação. Amém, queridos? Fiquem com essa palavra em nome de Jesus.